Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Pois é, esta frase é de Sêneca e nos faz refletir um pouco sobre a internet, sobre vários canais do YouTube que fazem um sensacionalismo exacerbado. Quando a gente fala sensacionalismo exacerbado, é um pleonasmo já, né? É uma redundância, porque o próprio sensacionalismo já é uma forma de tornar as coisas muito maior do que realmente são. E a gente dá essa ênfase justamente para dizer a vocês que é importante ficar de olho, é importante estarmos atentos, atentos e fortes. Este é o canal Espiritualidade Agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe seu like, nos ajude a fazer esse canal crescer. Espiritualidade Agora é uma concepção de vida, de vivenciar na prática uma espiritualidade contemporânea, livre dos dogmas do fundamentalismo e das imposições amedrontadoras das religiões mais tradicionais. Aqui a gente não fala sobre nos apegarmos às religiões. Aqui a gente transcende, falamos sobre espiritualidade, embora também falemos sobre religião, mas falamos mostrando justamente o diferencial de você viver dentro de uma religião e de você viver a sua espiritualidade. Espiritualidade Agora é um canal que convida você a fazer parte. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e, por gentileza, deixe seu like. Participa, comenta, nos ajuda. Muito bem. Olha, vimos aí a frase de Sêneca, né? Realmente é nocivo você ficar antecipando desgraças. E, principalmente, não só antecipando, mas meio que torcendo para que elas aconteçam, né? Se você reparar, o tema base, o tema central de vários canais do YouTube que falam, que tratam de espiritualidade, dos últimos meses para cá, e olha que eu estou falando dos últimos meses, não estou me referindo de um ano para cá, de 2 anos para cá, mas se você for ver, já leva esse tempo, o tema é recorrente, é falando sobre a tão propalada transição planetária e as revelações e as catástrofes e tudo que pode acontecer de ruim, né? Muito bem, é importante a gente captar de que este tema, ele até certo ponto, ele é útil e interessante, não tenha dúvida. Mas nós não podemos ficar o tempo inteiro remoendo este mesmo assunto, quando na nossa vida real, na nossa vida prática, nós temos muitas situações a pensar, a refletir. E quando a gente fica de maneira recorrente trazendo um tema que nos traz preocupações, alerta permanente, não é? E tudo isso só vai gerar em muitas pessoas, na grande maioria das pessoas, ansiedade, uma ansiedade generalizada, pânico, medo, o que vai gerar também, veja só a contradição, né? Muitos canais e uma visão do espiritualismo, do universalismo, é uma visão da transcendência de que o medo é uma das ferramentas de arregimentar tolos, de arregimentar fiéis, de arregimentar seguidores, né? De você alimentar rebanhos através do medo, da culpa, das imposições amedrontadoras. A partir do momento que você critica isso, há uma contradição, porque você também utiliza do seu canal como uma ferramenta contínua de provocar angústia e medo nas pessoas, alertando para possíveis catástrofes, possíveis fatos que estão para acontecer hoje e amanhã, semana que vem, nesse próximo mês, na próxima semana. Se você parar para reparar, foi bom. Se você parar para pensar, você vai ver que é sempre assim. Está previsto para o mês de abril, aí para a primeira quinzena de abril. Não acontece, agora está previsto para a segunda quinzena de abril. Também não acontece, houve uma mudança aí numa reunião, numa confederação em determinado lugar e agora passou para maio. E assim vai, porque essas pessoas também querem ser os profetas do Apocalipse, né? Numa visão atualizada, ou seja, eles querem ser assertivos, eles querem dizer que avisaram antes, eu avisei, eu disse,
Uma coisa lógica que ninguém precisa avisar, porque todo mundo sabe que estamos vivendo de fato um momento de transição, um momento de rupturas, um momento onde a humanidade precisa de fato voltar-se para si, a humanidade precisa despertar, precisa acordar, onde de fato a maioria que dorme precisa às vezes de impactos, de fatos maiores, de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial tão próxima como está, e outras questões para que haja de fato um despertar verdadeiro, né? E a gente sabe que às vezes é necessário realmente vir algum fato maior para provocar nas pessoas uma busca interior, uma renovação de ideias, de valores, de pensamentos, etc. Tudo isso nós entendemos. Entendemos que existe um processo, às vezes, de destruição para reconstrução. Até o Livro dos Espíritos trata da lei de destruição, né? Dentro dessa concepção. Mas, também, por outro lado, entendemos que há um exagero dessas mensagens, supostas mensagens psicografadas todos os dias em canais do YouTube, trazendo supostamente orientações que são sempre as mesmas e que na realidade só causa medo nas pessoas, pânico, também dizendo que vamos passar 3 dias de escuridão, 4 dias disso, vamos ficar sem energia elétrica, vamos ficar sem internet. Nós sabemos que tudo isso é possível. Aliás, tudo é possível, né? Tudo pode acontecer de fato. Mas nós não podemos nos apegar a isso, porque nós precisamos viver, precisamos ter a nossa vida diária. As pessoas, em geral, trabalham, se ocupam, têm que cuidar de casa, têm que cuidar da família, têm que cuidar dos filhos, têm que trabalhar, têm que estudar e ainda ter tempo para uma busca na internet, para um estudo, para uma situação. Então, eu não posso jamais fazer do meu canal do YouTube um canal de medo, de pânico para as pessoas, um canal que vá perturbar psicologicamente as pessoas. Eu não vejo por aí. Estou trazendo esse tema agora porque é de tanto que eu vejo nos outros canais, né? É importante que a gente fale. E é importante também que em algum momento, se eu tiver uma informação, uma notícia, se eu tiver algo que eu possa contribuir com esse momento de transição, de ruptura ou de possíveis catástrofes e etc., claro que eu vou ter que colaborar também, que eu vou me integrar a essa comunhão de vibração, de pensamento pelo mundo e por todos nós. Evidentemente que sim, mas eu não posso, de maneira precoce, de maneira antecipada, ficar o tempo todo evocando de maneira indireta catástrofes, problemas e situações, até por uma vaidade pessoal ou por uma vaidade do canal, de dizer, nós avisamos, eu avisei, eu disse que ia acontecer isso, eu disse que ia acontecer aquilo. Primeiro que esse tipo de profecia é um tipo de profecia inócua, porque isso todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que pode acontecer milhões de coisas todos os dias. Todos os dias pode acontecer milhões de coisas, inclusive nada, como diz uma canção popular que toca muito aqui no Nordeste, que pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, tenhamos calma, tenhamos paciência, vamos viver um dia de cada vez, né? A cada dia é o seu momento. Então, não devemos ficar angustiados, ansiosos, nem muito menos preocupados com possíveis situações e catástrofes que possamos ter. Inclusive, o desligamento da internet, se acontecer, vai ser extremamente lamentável. Por exemplo, nós vamos poder ter esse nosso contato aqui no YouTube, né? Pode acontecer? Pode, mas eu não vou colocar isso como uma pauta certa. Não, isso é incerto. Isso é tão incerto quanto qualquer um de nós vai viajar, vai sair na rua, será que vai tropeçar? Será que vai cair? Será que vai dar tudo certo? Tudo tem uma incerteza. Vivemos sob incertezas. É necessário que nós possamos viver sob incertezas. Aliás, quantas incertezas você pode suportar, né? Kant tem esse pensamento de que o homem inteligente é aquele que consegue suportar mais incertezas na caminhada da vida. Então precisamos ser mais inteligentes, precisamos saber suportar as incertezas do processo. E nós não temos certeza de tudo. E quem disser que tem certeza está te enganando. O canal que disser que está tudo certo, que já sabe, vai acontecer porque é a data limite de não sei de que aconteceu,
que vai, que vem, que é uma conversa bonita, como diz aqui no Nordeste, uma conversa bonita, arretada, feito o povo diz. É um lereado, feito o povo diz, é um lereado, entendeu? É uma conversa bonita, arretada, que se repete toda hora, todo dia, e a gente não vê acontecer na prática nada. Está acontecendo? Tá. Muitas catástrofes, mudanças ambientais, climáticas, as situações todas que a gente está vendo de guerras acontecendo, ok. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas fazem um alarde que parece que o mundo vai se destruir em 2 dias ou em 3 dias. Não é bem isso, não é? Então é importante que a gente possa captar também todas as mensagens e os recados fazendo esse devido filtro, as devidas ponderações. Este canal aqui não se coloca para causar medo e pânico às pessoas, de maneira nenhuma. Nós vamos trazer temas como esse, até porque eu particularmente não gosto muito dessa expressão transição planetária. Ela está muito clichê, ela já virou clichê, é nome de livro, é nome disso, tornou-se muito clichê. Vamos imaginar que nós temos realmente um processo de revelação, um processo de transformação que seria natural, que já era esperado, não é? Esse nome transição planetária foi um novo nome criado para falar de uma coisa que todos nós, estudiosos, buscadores, já sabíamos, né? Já estava em quantas profecias, em quantos avisos que teríamos fortes mudanças no mundo, né? E Nostradamus disse que a 2000 não chegará lá no passado. Enfim, tanta coisa, tanta profecia, né? Tantas questões bíblicas. Enfim, não existe nada aí que foi colocado como uma coisa nova. Então, esse nome de transição planetária foi uma neologia, né? Um novo nome que foi criado, mas que é uma coisa que a gente também já sabia. Então é importante a gente ter isso bem em nossa mente, porque transição, ou seja, mudança, caminho para a mudança, isso sempre acontece, estamos permanentemente em transições em nossa vida. A transição da infância para a adolescência, a transição da adolescência para a fase adulta, a transição da fase adulta para a fase de idoso. Né? Então temos várias transições, tudo na vida é um processo de transição. Então não podemos imaginar, agora é a transição planetária, todo mundo foca nesse nome e repete esse nome milhões de vezes, né? Como se fosse uma coisa nunca antes percebida ou imaginada. Não, isso já estava dentro do roteiro natural da vida na Terra, né? Então é importante que a gente possa viver com mais equilíbrio psicológico, com mais equilíbrio emocional, com mais serenidade, entendendo que fatos externos poderão acontecer, fogem ao nosso alcance. Aí é aquela visão bem estoica da vida, né? Que o estoicismo nos ensina. Aquilo que está fora do nosso alcance, fora do nosso controle, se acontecer, aconteceu, infelizmente. Que saibamos nos adaptar a novas realidades e a novas situações, que possamos estar nos preparando emocionalmente, psicologicamente, para fatos adversos, para coisas que o mundo pode vivenciar, como foi a pandemia, não é? Então, que possamos ter a condição de ter mais clareza, mais serenidade, mais equilíbrio, para que a gente não se deixe levar pelo caos, por aqueles que gostam de propagar o caos, o medo, o pânico, e não imagine diferente. A maioria disso é um trabalho do que se chama das sombras, daqueles que estão contra a luz do processo, que não querem pôr luz. Então eles se utilizam de vários médiuns, de vários até buscadores, de pessoas até bem intencionadas, mas que estão servindo de maneira consciente ou inconsciente como propagadores do mal, propagadores do medo, propagadores da sombra. Infelizmente é isso. É o que nós estamos vendo. Tem uma série de canais no YouTube e na internet de maneira geral que estão servindo a não-luz, trazendo amedrontamento o tempo inteiro sobre questões que, se nós tivermos serenidade, clareza, estamos sabendo que podem acontecer. Mas vibramos e vamos torcer para que não aconteçam. Vibremos pelas coisas positivas, vibremos para que aqueles espíritos elevados, avatares, aqueles grandiosos que estão nesta luta astral, nessa luta espiritual, que eles possam, né, em nome das forças maiores, da divindade e de tudo, fazer com que a Terra não passe por tantas tribulações a mais do que já passa, né?
que não exista mais tanto pranto e ranger de dentes, tanta fome, tanta miséria, tanto sofrimento, tanta gente morrendo, tanta gente doente, e que não passe por novas situações igualmente complicadas e difíceis para a sobrevivência humana. Que se possa ser feita essa situação da maneira mais tranquila possível, ou menos turbulenta possível, menos turbulenta possível. Então esses são os nossos votos com relação a isso. E eu queria fazer esse vídeo para vocês, para refletir um pouco desse tranquilizar diante cenários e propagações do medo que existe aí na rede. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe. Tem muita gente precisando desse conteúdo para acalmar a alma, acalmar o coração e a mente. Compartilhe, ative o sino das notificações. Não esquece de deixar teu like. Contribui para esse bom debate. Deixa aqui tua opinião, tua reflexão. Aqui a gente vai falar, como está falando agora, sobre todos esses processos que estamos vivenciando, mas com o máximo de serenidade, de calma, como tem que ser daqueles que estão buscando a cada dia mais elevar-se e não nos deixar levarmos por sensacionalismos, por ideias de que sempre o pior vai acontecer o tempo todo. É importante a gente entender, às vezes, até que quando coisas que são horríveis acontecem, o bem vai vencer aquilo, e existe, depois daquele mal, existe uma força maior para a luz, né? A pandemia, infelizmente, tornou as pessoas mais egoístas, mais individualistas, e parece que elas ficaram ainda mais, todo mundo ficou ainda mais seco, mais frio, né? Mais indiferente para com o outro, a falta de empatia, a falta de compaixão. Infelizmente, a pandemia não trouxe o que tanta gente dizia, que ia dizer, era um momento de luz, depois não aconteceu nada disso. A pandemia mostrou que o egoísmo prevaleceu e as pessoas estão mais frias, mais egoístas, mas cada vez mais, cada um cuidando de si e não se preocupando com os outros. Vamos torcer para que, a partir de agora, a gente, independente de eventos externos, de catástrofes, que nós possamos ser pessoas melhores, mais fraternas, né? Mais empáticas, com mais compaixão, com mais fraternidade e com mais caridade, independente da caridade do pão que o Centro Espírita faz, que a igreja A, ou B ou C faz. Essa caridade é boa, mas tem que ser mais do que isso. Não é só levar o pão e a sopa. É preciso fazer mais, é preciso estar mais conectado com as necessidades. Muita paz a todos, muita luz. Não esquece o like, nos ajuda.